O que será que um fungo, o colesterol e a química verde têm em comum? Vamos descobrir essa conexão surpreendente agora mesmo. O colesterol é um vilão. Quando falamos em colesterol, logo nos vem à mente um grande vilão. Na verdade, o colesterol é uma molécula, um lipídio, um álcool policíclico comumente chamado de esteroide. O colesterol é encontrado em todas as membranas celulares animais. Ele não está presente nas membranas celulares das células vegetais, pois elas têm uma parede celular de celulose que ajuda a sustentar a membrana celular. Ele pode ser obtido pela nossa alimentação e também é sintetizado pelo nosso organismo. O colesterol é anfipático, o que significa que parte dele é hidrofílica e outras partes são hidrofóbicas. A porção esteroide e a cauda de hidrocarboneto são hidrofóbicas, enquanto o grupo hidroxila é hidrofílico. Dentro da bicamada fosfolipídica, o colesterol fica na membrana com o grupo hidroxila, que é polar e hidrofílico, alinhado às cabeças fosfolipídicas polares e hidrofílicas. Os anéis esteroides hidrofóbicos e as porções de cadeia de hidrocarboneto do colesterol estão embutidos na porção hidrofóbica da membrana, junto às caudas de ácidos graxos fosfolipídicos. Entretanto, o colesterol não consegue atravessar a bicamada fosfolipídica, que constitui a membrana celular, interagindo localmente e causando uma maior rigidez proximal onde interage. Porém, por não atravessar a bicamada, ele também funciona como um espaçador entre a estrutura, impedindo que as cadeias dos lipídios interajam fortemente, aumentando a temperatura de transição da membrana, principalmente em altas concentrações. Dessa forma, em altas concentrações, o colesterol pode atuar como um fluidificante da membrana. Além disso, o colesterol é precursor para moléculas importantes como a vitamina D, hormônios como cortisol, progesterona e testosterona. Essas moléculas de colesterol desempenham uma função importante na membrana celular. Elas regulam tanto a fluidez quanto a permeabilidade da membrana celular. A localização do colesterol entre os fosfolipídios ajuda a estabilizar a membrana, fornecendo suporte adicional na ausência de uma parede celular. Essa estabilização permite que a membrana permaneça fluida, mas reduz a fluidez geral. Além disso, a presença de colesterol entre os fosfolipídios impede que eles se aglomerem, evitando que a membrana se enrijece ou cristalize. O colesterol também regula a permeabilidade da célula. Se a membrana fosse muito fluida, sua permeabilidade seria alta demais, permitindo a entrada de muitas moléculas na célula. Por outro lado, se fosse muito rígida e pouco fluida, moléculas insuficientes conseguiriam entrar na célula. Para tanto, o colesterol deve ser transportado pelo nosso corpo através do sangue. O colesterol é transportado por partículas constituídas de lipídios e proteínas, chamadas de lipoproteínas. Essas lipoproteínas levam o colesterol sintetizado principalmente pelo nosso fígado para as outras partes do corpo. Então, apesar da má fama, o colesterol é vital para a saúde. Ele é um componente essencial das membranas celulares, ajudando a manter sua integridade e flexibilidade. Existem as lipoproteínas de baixa densidade, ou seja, baixo teor de proteína e maior de gordura e colesterol, chamadas de LDL. Já as de alto teor de proteína e baixo de gordura e colesterol são chamadas de HDL. O aumento anormal dessas lipoproteínas no sangue, especialmente as LDL, é chamado de hipercolesterolemia e está relacionado com o aumento de incidência de aterosclerose e infartos, já que o aumento de colesterol demasiado causa inflamação e obstrução dos vasos sanguíneos. Em alguns casos, alteração em hábitos alimentares e rotina de exercícios pode auxiliar a diminuir os níveis de colesterol no sangue, mas em outros isso não é o suficiente, pois podem existir fatores genéticos como a hipercolesterolemia familiar. Nesses casos, se faz necessário também o uso de medicamentos para controlar os níveis de colesterol no sangue. E por falar em medicamento, vamos falar sobre a famosa simvastatina. Nos anos 1970, Akira Endo e colaboradores encontraram nos fungos Penicillium citrinum, Penicillium brevicompactum e Perototecium striatus amevastatina, também chamada de compactina, com capacidade de inibir competitivamente a enzima HMG-CoA redutase. A amevastatina e seus derivados possuem um anel delta-lactona que apresenta similaridade com o substrato da enzima HMG-CoA. Essa enzima faz parte do passo limitante da síntese do colesterol.
Interessantemente, o inibidor tinha uma afinidade maior pela enzima do que o próprio substrato HMG-CoA, que é o substrato específico da HMG-CoA redutase. Esses resultados promissores incentivaram diversos estudos na área e, em 1987, pesquisadores na América identificaram a lovastatina, uma molécula proveniente do fungo Aspergillus terreus. Ensaios clínicos em pequena escala mostraram a capacidade da lovastatina em reduzir o LDL de pacientes com hipercolesterolemia. A simvastatina é um derivado semissintético da lovastatina, possuindo uma metilação a mais no carbono 2 da cadeia lateral dos anéis da lovastatina. A simvastatina foi comercializada como Isocor, marca registrada pela Merck, e possuía uma venda anual de cerca de 5 bilhões de dólares. Atualmente, a Merck perdeu a patente e a simvastatina é utilizada amplamente no tratamento da hipercolesterolemia e é considerada um remédio genérico na lista da Organização Mundial da Saúde de remédios essenciais desde 2019. A síntese da simvastatina envolveu, a princípio, o uso de grupos de proteção. Segundo a patente, a lovastatina é hidrolisada para a monacolina J, seguida de uma proteção de grupo por sililação, esterificação e desproteção. Nesse processo, o uso extensivo de proteção e desproteção são necessários para evitar problemas de seletividade. Além disso, essa síntese utiliza muitos reagentes e solventes considerados tóxicos, como o uso de silanos clorados e hexano. Para calcular a economia atômica deste processo, seguimos um método simples, mas extremamente relevante para avaliar a eficiência da reação. O cálculo é feito tomando a massa do produto desejado, dividindo pela massa total dos reagentes utilizados, e em seguida, multiplicando o resultado por 100. Esse valor, expresso em porcentagem, nos revela a economia atômica da reação. Na reação da síntese da lovastatina obtivemos 45% de economia atômica. Isso significa que 45% da massa inicial dos reagentes foi efetivamente convertida no produto final, enquanto o restante pode ter sido perdido como resíduos ou subprodutos. A economia atômica é o segundo princípio da química verde e tem um papel central na busca por processos mais sustentáveis. Esse parâmetro nos permite identificar e priorizar reações que maximizam a utilização dos reagentes, reduzindo a geração de resíduos e minimizando o uso de recursos naturais. Quanto maior for a economia atômica, mais sustentável é o processo, pois menos materiais são desperdiçados. Explorando a química verde, foi pesquisada uma alternativa mais verde para essa síntese. Um dos caminhos encontrados para uma rota alternativa foi a catálise enzimática. Uma enzima chamada LOVD atua como uma aciltransferase capaz de transferir seletivamente 2-metilbutiril para o ácido monacolínico, produto da hidrólise da lovastatina. A LOVD foi inserida em bactérias Escherichia coli para uma rota biocatalítica da simvastatina. Essa rota apresenta uma economia atômica maior, quase o dobro da rota original, além de reduzir o número de etapas devido à proteção e desproteção. A rota catalítica enzimática oferece vantagens, como a redução do uso de reagentes perigosos e solventes, além de ser realizada em temperaturas ambiente. Assim, a biocatálise não apenas melhora a economia atômica, mas também diminui o impacto ambiental, alinhando-se aos princípios da química verde. E assim, descobrimos como a ciência tem transformado o tratamento de problemas de saúde e o impacto ambiental. Do colesterol às estatinas, e da química tradicional à química verde, vimos como a inovação e a pesquisa estão criando alternativas mais sustentáveis e seguras para a nossa saúde e o meio ambiente. A história da simvastatina nos mostra que é possível unir o poder da natureza com a inteligência humana para resolver problemas de maneira mais eficiente e responsável. Esperamos que este conteúdo tenha enriquecido seu conhecimento sobre a intersecção entre saúde, química e sustentabilidade. Que essa jornada inspire novas reflexões e discussões sobre a importância da ciência no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis. Obrigado por assistir, e até a próxima!